O mistério das águas profundas. Naufrágios lendários. Primeiro naufrágio, Titanic. O RMS Titanic foi um dos navios mais icônicos e trágicos da história marítima. Construído pela empresa britânica White Star Line, o Titanic foi projetado para ser um luxuoso transatlântico e foi considerado uma maravilha da engenharia de sua época. O Titanic partiu em sua viagem inaugural em 10 de abril de 1912, partindo de Southampton, Inglaterra, com destino a Nova York, nos Estados Unidos. A bordo estavam mais de 2.200 passageiros e tripulantes, incluindo pessoas de diferentes classes sociais, desde os mais ricos e famosos até imigrantes em busca de uma vida melhor. No entanto, na noite de 14 de abril de 1912, o Titanic colidiu com um iceberg na região do Atlântico Norte. O impacto causou sérios danos ao casco do navio, comprometendo sua estrutura e permitindo a entrada de água. O navio foi projetado para ser inafundável, mas as dimensões do iceberg foram além das expectativas e o Titanic não foi capaz de resistir ao acidente. A tragédia se desenrolou rapidamente. O Titanic começou a afundar lentamente, causando pânico e desespero entre os passageiros e tripulantes. Houve uma escassez de botes salva-vidas, o que levou à evacuação desorganizada e insuficiente. Infelizmente, apenas cerca de 1/3 das pessoas a bordo conseguiu sobreviver ao naufrágio. O naufrágio do Titanic teve um impacto profundo na história e na consciência coletiva. O desastre revelou a falta de preparação e segurança na indústria de transporte marítimo da época, resultando em mudanças significativas nas regulamentações de segurança marítima. Também se tornou um símbolo da fragilidade humana diante das forças imprevisíveis da natureza. Ao longo dos anos, o Titanic tem sido objeto de intensa pesquisa, exploração e interesse público. Seu legado continua vivo até hoje, lembrando-nos das vidas perdidas e das lições aprendidas com um dos desastres marítimos mais trágicos da história. Próximo naufrágio, Andrea Doria. O navio Andrea Doria foi um dos mais famosos transatlânticos da história marítima. Construído pela Companhia Italiana de Navegação, o Andrea Doria foi lançado ao mar em 16 de junho de 1951. Ele foi projetado para ser um símbolo de elegância e luxo, oferecendo uma experiência de viagem incomparável aos seus passageiros. O navio foi batizado em homenagem ao famoso almirante italiano Andrea Doria, que viveu no século XVI. Sua construção foi uma resposta ao sucesso de outros transatlânticos da época, como o RMS Queen Mary e o SS United States. Com 213 metros de comprimento e capacidade para mais de 1.200 passageiros, o Andrea Doria era uma verdadeira obra-prima da engenharia naval. No entanto, a história do Andrea Doria ficou marcada por um trágico incidente. Em 25 de julho de 1956, o navio colidiu com o navio sueco Stockholm em meio a uma densa neblina na costa de Nantucket, nos Estados Unidos. A colisão causou graves danos ao Andrea Doria, resultando em sua rápida inclinação e afundamento. Apesar da gravidade do acidente, a maioria dos passageiros e tripulantes foi resgatada com sucesso por outros navios que acudiram ao local. No entanto, 46 pessoas perderam a vida no naufrágio do Andrea Doria. O incidente desencadeou uma das maiores operações de resgate marítimo da época. O naufrágio do Andrea Doria marcou o fim de uma era dos grandes transatlânticos, à medida que as viagens aéreas se tornaram cada vez mais populares. O navio permaneceu submerso no fundo do mar por décadas e se tornou um ponto de interesse para mergulhadores e exploradores. Hoje, o Andrea Doria é considerado um importante sítio histórico subaquático. Sua história continua a fascinar e atrair pessoas de todo o mundo, e as descobertas arqueológicas em torno do navio proporcionam valiosas informações sobre a vida marítima do passado. O legado do Andrea Doria vive através de histórias, fotos e documentários, mantendo viva a memória deste notável transatlântico que, embora tenha encontrado um destino trágico, continua a capturar a imaginação das pessoas com sua beleza e história única. Próximo naufrágio, Empress of Ireland. O RMS Empress of Ireland foi um navio de passageiros britânico que teve uma história marcada por tragédia e perda. Construído em 1906, o navio operou principalmente na rota transatlântica entre o Canadá e a Europa. Era considerado um dos navios mais luxuosos e avançados de sua época.
No entanto, em 29 de maio de 1914, ocorreu uma das piores tragédias marítimas da história. O RMS Empress Ireland colidiu com um cargueiro norueguês, o SS Storstad, nas águas nebulosas do Rio São Lourenço, no Canadá. A colisão foi devastadora e o navio afundou em apenas 14 minutos. Mais de 1.000 pessoas perderam a vida nesse desastre, incluindo passageiros e tripulantes. As condições climáticas adversas, a falta de tempo para evacuação adequada e o rápido afundamento contribuíram para o alto número de vítimas. O desastre do RMS Empress Ireland teve um impacto significativo na indústria marítima e levou a mudanças nas regulamentações de segurança e nas práticas de evacuação de navios. Além disso, a Primeira Guerra Mundial eclodiu pouco tempo depois, o que diminuiu a atenção dada a essa tragédia. Hoje, o RMS Empress Ireland é lembrado como um triste capítulo da história marítima, um lembrete das vidas perdidas e das lições aprendidas sobre segurança em alto mar. Sua história serve como um lembrete do poder implacável do oceano e das tragédias que podem ocorrer mesmo nos navios mais imponentes. Próximo naufrágio, Britannic. O HMHS Britannic foi um navio que desempenhou um papel significativo na história marítima. Ele foi construído como o terceiro navio da classe Olympic, sendo uma irmã mais nova do famoso RMS Titanic. O Britannic foi projetado para ser um luxuoso navio de passageiros, mas sua carreira foi interrompida pelos eventos da Primeira Guerra Mundial. Lançado ao mar em 1914, o Britannic foi rapidamente convertido em um navio hospitalar para atender às necessidades da guerra. Ele foi equipado com acomodações médicas, incluindo maçãs, enfermarias e salas de cirurgia. Durante a guerra, o Britannic transportou feridos e serviu como um importante recurso para o transporte de tropas. No entanto, em 21 de novembro de 1916, o Britannic encontrou um destino trágico. Enquanto navegava pelo mar Egeu, o navio atingiu uma mina submarina, resultando em uma explosão que causou seu afundamento. A rápida ação da tripulação e o uso dos botes salva-vidas garantiram que a maioria dos passageiros e tripulantes fosse resgatada com segurança. Embora o Britannic tenha sido um navio maior e mais seguro do que o Titanic, sua história foi marcada por um destino semelhante. O naufrágio do Britannic destacou a ameaça das minas navais durante a guerra e as dificuldades enfrentadas pelos navios hospitalares em zonas de conflito. Hoje, o Britannic repousa no fundo do mar, tornando-se um local de interesse para mergulhadores e exploradores. Seu legado como um navio de passageiros convertido em navio hospitalar é lembrado como uma parte importante da história marítima. O navio HMHS Britannic continua a fascinar as pessoas, e estudos e documentários sobre sua construção, conversão e naufrágio continuam a fornecer insights valiosos sobre a vida marítima e os desafios enfrentados durante tempos de guerra. A história do Britannic permanece como um lembrete da coragem daqueles que serviram a bordo e da imprevisibilidade dos eventos que moldaram a história dos navios.